Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Steve Fossett, um grande empresário americano, bilionário, falecido em 2007. Ficou famoso, entre outras coisas, por ter sozinho dado a volta ao mundo em um balão. Não foi o primeiro, por assim dizer, a dar a volta ao mundo, foi o primeiro a dar a volta ao mundo sozinho, porque os outros o fizeram juntamente, acho que 2 irmãos. Mas isso aconteceu no dia 2 de junho de 2002. Mas o fato é que essa proeza ele conseguiu depois de 6 tentativas. Um homem conhecido até por uma excentricidade na busca de desafios esportivos. Atravessou a nado o Canal da Mancha, bateu 8 recordes em vela marítima. Tem um homem que a gente pode encontrar muitas referências a ele, além do mundo dos negócios. Mas numa das primeiras tentativas de dar a volta ao mundo de balão, que foi em 97, ele enfrentou um problema extra, além das intempéries e dos outros obstáculos naturais que naturalmente teria que enfrentar. Aconteceu que em uma das suas tentativas, ao atravessar o Oceano Atlântico, ventos fortes o levaram a uma altura de 7.500 metros em direção ao norte da África, para a Líbia, que não havia permitido que Fossett sobrevoasse seu espaço aéreo. Todo esse empreendimento, sobrevoar o mundo inteiro para dar a volta, supunha de fato ter as permissões de cada país para passar pelo espaço aéreo, e a Líbia não tinha dado essa autorização. Aliás, ele tinha ameaçado com abater o balão a qualquer momento, se ele entrasse no seu território, no seu espaço aéreo. E ele contava numa entrevista que a única maneira de um balão de ar quente mudar de direção é ajustando a sua altitude. Ao liberar gás hélio e descer a uma altitude menor, é possível pegar outra corrente de vento em outra direção. Se esquentar um pouco mais, é possível alcançar maior altitude com o mesmo objetivo: encontrar outra corrente de vento que sopre em outra direção. E o Fossett decidiu liberar gás hélio do balão, desceu 2.000 metros e pegou uma corrente de ar que o levou para fora do espaço aéreo da Líbia. E quando percebeu que estava seguro, esquentou novamente o balão, subiu 3.000 metros, então pegou outra corrente de vento que o colocou novamente no curso. Apesar do fracasso daquela primeira tentativa, a verdade é que ele se sentia super vitorioso, até pelo modo como tinha se desenvolvido manejando o balão. E numa entrevista posterior a isso, também ele dizia, de modo a produzir grande repercussão, especialmente para os conferencistas motivacionais, dizia o Steve Fossett. Assim como a mudança de altitude tem a capacidade de alterar a direção de um balão, também a mudança de atitude tem o poder de mudar a direção na nossa vida, como um jogo de palavras, altitude e atitude. Dizia, a altitude
A mudança de altitude tem a capacidade de alterar a direção de um balão. E também a mudança de atitude tem o poder de mudar a direção da nossa vida. Ainda que indo além do que o Steve Foster realmente falou na entrevista, os diferentes conferencistas motivacionais, como eu citava, entraram pelo caminho de relacionar a atitude com a altitude, que se pode alcançar na superação de um obstáculo determinado. Dependendo da atitude que eu adote, eu posso atingir uma altitude maior o suficiente para superar, ultrapassar os grandes obstáculos que a vida vai me oferecendo. Sem dúvida, nós temos experiência disso. Dependendo da atitude que adotamos diante de um problema, diante de um fato desafiador, nós podemos ver-nos assim paralisados, afundados, ou podemos crescer e superar a dificuldade em questão. Já dizia um autor espiritual, Dom Rafael Llano Cifuentes, falecido bispo emérito lá de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, dizia: nós não podemos mudar os fatos, mas podemos mudar as atitudes. É a atitude o que filtra a realidade. O pessimista absorve o negativo. O otimista, na alquimia do seu espírito, transforma o chumbo em ouro. E sobre isso, que será a nossa meditação de hoje? O otimismo. O otimismo cristão. Às vezes, a exortação ao otimismo, desse ponto de vista da atitude, pode ficar facilmente justificada. É clássica a comparação da atitude de duas pessoas diante de uma garrafa que está com líquido até a metade. O pessimista olha para ela e fala: puxa, já está meio vazia. E o otimista olha para a garrafa e diz: puxa vida, ainda tem metade. São dois modos de encarar a mesma realidade. Ou o caso daquele vendedor inglês, de dois vendedores ingleses que foram enviados para a África de modo defasado, primeiro um, depois o outro, com o objetivo de abrir lá uma fábrica de sapatos. E o primeiro que chegou lá tinha uma visão muito pessimista da vida e também dos negócios. Chegou lá no país em que ele estava e viu que todo mundo andava descalço. Ninguém usava sapato, nem sandália. E ficou assim tão decepcionado que já escreveu lá para os empresários ingleses dizendo: olha, que impossível, o negócio aqui não vai vingar, o pessoal não faz parte da cultura, ninguém aqui usa sapato, então acho que não vale nem a pena implantar a fábrica. E logicamente os donos da empresa já mandaram de volta e enviaram para lá um outro que já conheciam, que tinha modos diferentes, mais arrojados de encarar as situações. E, efetivamente, esse chegou lá com um olhar super otimista, ele que não tinha sido prevenido de nada, nem que as pessoas estavam descalças nem nada, tinha sido enviado como o primeiro para destrinchar lá, para desbravar melhor aquele campo. Ao chegar lá, olhou para aquelas pessoas, todas elas descalças, e enviou uma mensagem super entusiasmada: puxa, aqui nós estamos sozinhos, sem concorrência, basta um pouco de trabalho de marketing e todo mundo aqui vai comprar dos nossos sapatos, porque ninguém usa sapato. Vislumbrou um negócio milionário que poderia fazer lá. Às vezes, dizia, a exortação ao otimismo, nesse ponto de vista da atitude, pode ficar facilmente justificada, é fácil sustentá-la. Outras vezes nem tanto, não é nada simples. Por exemplo, a nossa situação atual de pandemia. É verdade que muitas pessoas têm me falado, mas não sem constrangimento, de algum aspecto positivo da pandemia. E que teve que trabalhar em casa, acompanhou melhor o desenvolvimento dos filhos, e aquela situação que estava mais difícil entre ele e a esposa, entre ela e o marido. Então, de repente, eles conviveram mais, se reencontraram, se redescobriram, e está tudo funcionando.
Do ponto de vista da empresa, já viram que podem economizar bastante, até com escritórios, ou podem economizar muito com relação às viagens. Agora ficou patente que dá para enxugar bastante dos gastos que tinham antes. E acabam dizendo sempre como que pedindo perdão, que no meio de tanta desgraça, né, de tantas perdas, de tantas quebras econômicas, de tanta gente, né, então eles ali tiveram algum efeito positivo, né, nas suas vidas. Mas dizia que não é muito simples animar uma pessoa, simplesmente não tenha uma visão positiva, veja a garrafa meio cheia, do ponto de vista de um desemprego, do ponto de vista de uma situação econômica familiar muito dura em função dessas circunstâncias. E também em outros momentos. Por mais que esteja fora de um momento de pandemia, não é muito simples argumentar, né, com um casal passando por uma crise, não, vamos ser otimistas, ou com uma dificuldade no encaminhamento dos filhos, que se desviaram bastante daqueles valores que lhes tinham sido transmitidos. Vamos ser otimistas, quando o filho já está bem desencaminhado, talvez envolvido em drogas, já muito machucado pelas diferentes escolhas que fez. E o que dizer também diante das faltas pessoais, diante dos desvios de conduta, de corrupção, e que uma pessoa cai na conta e fica doída daquilo. Ou também opções do ponto de vista afetivo, alguma família ou várias famílias que ficaram destruídas pelo seu modo desastrado de atuar. E dizer, puxa, a pessoa do ponto de vista espiritual até pode dizer, já me confessei, já pedi perdão para Deus, mas puxa, todas essas coisas me pesam muito. E não é muito simples uma argumentação de não, vamos ser otimistas, quando há muitos estragos que já estão consolidados, já estão feitos, muitas perdas. Voltando ao caso da pandemia, perdas de vidas, inclusive. É preciso escolher bem o filtro. Dizíamos antes, citando aquelas palavras de Dom Rafael Liano Cifuentes, dizia, não podemos mudar os fatos, mas podemos mudar as atitudes. É a atitude o que filtra a realidade. O pessimista absorve o negativo, o otimista, na alquimia do seu espírito, transforma o chumbo em ouro. Mas que atitude é essa que filtra a realidade, sem deixar margem para questionamentos e sem provocar até um machucado na alma da outra pessoa que nos ouve por perceber a nossa falta de empatia, de solidariedade pelas dificuldades que ela está enfrentando. É preciso, sem dúvida, escolher bem o filtro, a atitude capaz de aquecer o balão do nosso coração a ponto de fazê-lo subir até conseguir ultrapassar os altos obstáculos. Que filtro é esse? Que atitude é essa? É a atitude da fé. É o otimismo da fé. Para nós, dizia esse mesmo autor, o filtro que purifica e clareia todas as intrincadas circunstâncias da vida é o filtro da fé. Gratamente surpreso, no domingo de Páscoa, encontrei no jornal Gazeta do Povo, um jornal que eu não tenho nenhum reparo em fazer aqui uma boa propaganda, porque me parece muito honesto, muito equilibrado em todas as coberturas, avaliações, principalmente no que diz respeito a todo esse nevoado político, econômico, jurídico ao redor da pandemia. Mas, de um modo gratamente surpreso, encontrei lá o artigo de um colunista que se chama Pouzonov. Não o conheço, a verdade é que não é que eu posso dizer que eu acompanhe. Já vi um outro artigo seu, mas esse daqui me chamou a atenção, principalmente porque se propunha a falar a respeito da Páscoa. Falei, opa, nem para mim ficou claro se ele é católico, mas isso sim, me transmite a convicção de que é uma pessoa cristã.
E selecionei alguns trechos aqui do artigo dele para essa meditação, falando a respeito desse filtro da fé que nos ajuda a olhar bem para as realidades, para as vicissitudes da vida. Eu fui pensando parágrafos e não queria nem de longe desvirtuar o sentido do artigo. Acho que ele não vai assistir essa meditação e nem vai ter conhecimento de que eu existo, mas se eventualmente chegasse a acontecer isso, já peço perdão por antecipação, porque não queria de fato desvirtuar nada do que está aqui escrito. E se eu cheguei a fazê-lo e ele tiver assistido, não hesite em deixar registrado nos comentários desse vídeo que eu subi para o YouTube, para esclarecer qualquer possível deturpação que eu provoque aqui nessa citação. Mas ele chamava atenção para a falta de olhos de fé no modo de lidar e transmitir jornalisticamente toda a realidade que nós estamos vivendo, estamos mergulhados da pandemia. Dizia assim, nesse texto, quero aproveitar a Páscoa para falar sobre outra dimensão da pandemia. Uma dimensão geralmente ignorada pela imprensa, ocupada com mortômetros, com a incompetência dos políticos, uns mais do que os outros, e com as aglomerações clandestinas. Uma dimensão que dá até vergonha de analisar, de tão obcecados que estamos com a laicidade e as consequências muito palpáveis, muito materiais, muito mundanas da Covid. Na pandemia, continua, a dimensão espiritual foi e está sendo esmagada, em primeiro lugar, por essa relutância dos cientistas, intelectuais e até jornalistas de se assumirem como cristãos e de, consequentemente, adotarem uma postura cristã com relação à Covid-19 e tudo o que a cerca. Qual é essa postura? Não sei. Não sou teólogo e longe de mim querer ensinar o padre a rezar a missa. Mas me parece que a submissão ao cientificismo, a supressão do livre-arbítrio e a exaltação do medo não condizem muito com aqueles que se declaram fiéis. Ou seja, um modo muito paganizado de transmitir, de enfocar e de conduzir os leitores a lidar com a pandemia. Continua, o fato é que é difícil sustentar a esperança, palavra que uso aqui como sinônimo de fé, quando se está exposto a uma torrente de notícias ruins que às vezes tem a ver com a doença e às vezes tem a ver com a ética da doença. E aqui não me refiro apenas à imprensa da qual faço parte. A boca pequena, pelo Zap, redes sociais, ou mesmo naquela conversa rápida com um desconhecido na panificadora, as notícias que nos chegam, verdadeiras ou não, são só de desgraças. Hoje em dia todo mundo conhece alguém muito saudável, menino, precisa de ver, fazia esporte e tudo, e morreu assim, de um dia para o outro. Essa espécie de contágio de negativismo, não negacionismo, hein? De negativismo, modo negativo de encarar todas as coisas. E ele continua, o último parágrafo que eu vou citar, em meio à destruição real ou simbólica causada pela pandemia de Covid-19 e pelo fetiche da peste que infelizmente a acompanha, há oportunidades para renovarmos nossa fé. Para quem ainda tem, lógico. Nos últimos dias, tenho exercitado 2 músculos espirituais que insistem em atrofiar, o da resignação e o da gratidão. O da resignação diante das dificuldades, diante da cruz, como meditávamos no mês passado, mas também o da gratidão, a gratidão a Deus, a gratidão a tantas pessoas de bem que temos tido à nossa volta, que nos prestam inúmeros favores. E diz aqui, vou aproveitar o dia em que se celebra a ressurreição de Cristo para reforçar. Eu estou vivo, você está vivo. O sol nasce nasce todos os dias no leste e se põe no oeste. Estamos cercados por pequenos atos de amor. Não podemos perder isso de vista. Chamou minha atenção e acho que você, se não teve contato com esse artigo, também terá sua atenção despertada. Não é comum a gente encontrar artigos desse numa mídia, que é do mundo laico. De fato, a nossa fé nos oferece o subsídio
para ver as coisas com outros olhos e de outro ângulo diferente do que, infelizmente, estamos sendo conduzidos a ver diariamente, por todos os lados, salvo raras exceções, como esse jornal Gazeta do Povo. Mas dizia, nossa fé nos oferece o subsídio mais do que suficiente para sermos otimistas e filtrar os fatos negativos com a atitude correspondente para superá-los. Nesses dias de Páscoa, são 50 dias de Páscoa, a Igreja cria uma expectativa em relação a nós, desse ponto de vista, que nós nos deixamos impregnar, empapar, até chegar a uma saturação do convencimento de que somos filhos de Deus. Cristo deu a sua vida por mim. Esse Cristo cujo símbolo mais conhecido nosso é o símbolo dele pregado na cruz. Mas que longe de ser um derrotado, se apresenta com os braços abertos, de lado a lado, numa declaração de amor, como já consideramos aqui tantas vezes, nos transmitindo: 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria por você. E eu estou vivo. Esse é o grande grito da liturgia da Páscoa: Cristo vive. Nós não seguimos a um corpo de doutrina muito elaborada, muito sólida, muito coesa, mas ao mesmo tempo fria. Não seguimos só um manual de ética, de mandamentos, também frio, sem vida, sem alma. Nós também não seguimos só uma lembrança, uma memória, que vem sendo transmitida de geração a geração, de modo mais ou menos sentimental. Nós seguimos uma pessoa, seguimos a Cristo, Cristo vivo. Esse é o Cristo que morreu na cruz, sim, mas que nos diz: fico contente com que vocês tenham adotado esse símbolo para vocês, a cruz. Não foi ele que pediu, os cristãos espontaneamente adotaram para si esse símbolo, porque aí vocês estão no núcleo da grande verdade que eu queria transmitir. A cruz faz parte, mas nunca vai ter a última palavra. Confiai, eu venci o mundo. E Cristo ressuscitado, Cristo vivo, vivo no sacrário, como afirmamos agora no início da nossa oração: meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Vivo na nossa alma, quando estamos em estado de graça. Esse Cristo vivo é aquele que dá sentido para todas as cruzes, para todas as dores. E que, uma vez presente no nosso coração, nos faz ver o mundo com outros olhos, com os seus, com olhos de fé, com esse filtro. São Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 8, um capítulo que fala o tempo inteiro sobre a nossa condição de filhos de Deus. Num momento determinado, querendo dar-nos uma injeção de otimismo, diz assim: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus faz tudo, até as coisas mais negativas concorrerem para o bem. Dito em latim, fica assim: diligentibus Deum omnia cooperantur in bono. Para os que amam a Deus, tudo coopera para o bem. Que muitos de vocês sabem, São José Maria Escrivá costumava sintetizar, compactar desse modo: omnia in bono, tudo é para o bem. Mas tendo em vista todo esse trecho que eu vou ler aqui de São Paulo. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os seus eleitos, segundo os seus desígnios. E continua: que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderá acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. De fato, a vida não é fácil. É um leão, vários leões por dia. Mas São Paulo continua: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela força daquele que nos amou. Pois estou persuadido, ele fala, vai numa progressão, como querendo transmitir-nos também a mesma persuasão. Vamos pedir ao Espírito Santo para que ele consiga.
Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse Cristo que tinha garantido, não cai nenhum fio de cabelo da vossa cabeça sem que Deus permita. Então você confia. É o mesmo São Paulo que abençoará os membros de outra comunidade, os Efésios, na sua epístola, que também é escrita com o coração na mão, assim, de amor, de carinho por eles. Dirá assim, que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade. Que Cristo habite pela fé em vossos corações. E essa bênção está parte de uma convicção. Se Cristo habitar nos vossos corações, se Cristo vivo, ressuscitado, habitar na tua alma, no teu coração vai ficar aquecido de tal forma que vai subir como um balão. E você vai atingir uma altitude suficiente para superar qualquer obstáculo e vai agarrar as pessoas ao teu lado e vai levá-las consigo. Há um livro da editora Quadrante que eu gosto muito. Não sei se tem muita saída, porque o título parece que não é muito atraente, mas eu recomendo vivamente, é um livro muito bom. Se intitula Nervos, Preocupações e Depressão. A capa, de fato, é um pouco diferente. É de um autor que se chama John Nugent. E ele, num momento determinado desse livro, já logo no início, diz assim, sejam quais forem os problemas que tenhamos, podemos tomar uma de duas providências a seu respeito. Podemos viver no problema ou viver na solução. Em outro lugar, utiliza a imagem, podemos viver na água parada dos problemas, que é uma água que vai ficando densa, cheia de bichos, parada ali, grossa, borbulhando, cheia de fermentações. Podemos viver no problema ou viver na solução, na água corrente das soluções. Viver no problema significa darmos voltas às nossas depressões e ansiedades, contarmos uns aos outros como são terríveis e, pior ainda, alimentarmos uns pelos outros uma espúria compaixão da qual sei muito bem que não funciona porque lancei mão dela por demasiado tempo. Ele começa o livro contando dos 20 anos que ele passou numa profunda depressão. E vai apontar também todos os apoios que ele contou para ir superando essa situação. Logicamente, o apoio médico, mas também o subsídio espiritual. E continua, viver na solução significa achar a saída e pôr em prática os meios que conduzem à cura e à felicidade, fazendo com que os problemas desapareçam. Eu sei, para além de qualquer discussão, que é assim que as coisas funcionam, não somente porque fiz a experiência, mas porque sou amigo íntimo de inúmeras pessoas que descobriram a mesma coisa. Eu posso viver nos problemas ou posso viver nas soluções. E de que otimismo se trata, então? De que otimismo estamos falando agora de modo mais sintético? Estamos falando do otimismo que descreve São José Maria Escrivá no seu livro Forja, no ponto 659, que é de uma pegada assim, enorme. Diz assim, o otimismo cristão não é um otimismo meloso, nem tampouco uma confiança humana em que tudo dará certo. Não vamos fazer pensamento positivo, tudo vai dar certo. Não faz uma figa aí, que agora sim vai funcionar. Não. O otimismo cristão não é um otimismo meloso, nem supersticioso, portanto, nem tampouco uma confiança humana em que tudo dará certo. É um otimismo que mergulha suas raízes na consciência da liberdade e na certeza do poder da graça. Um otimismo que nos leva a ser exigentes conosco próprios, a esforçar-nos por corresponder em cada instante às chamadas de Deus. Ou seja, um otimismo é alguma pessoa que ela arregaça as mangas para fazer tudo aquilo que ela pode, por mais que pareça muito pouco.
e sabe contar com a graça de Deus para chegar a tudo aquilo que ela efetivamente não pode. Em primeiro lugar, diz aqui, é um otimismo que mergulha suas raízes na consciência da liberdade e na certeza do poder da graça. Em primeiro lugar, que mergulha as raízes na consciência da liberdade, ou seja, que nos leva a ser exigentes conosco próprios. Ou seja, eu posso me posicionar e posso tentar fazer algo. Eu posso prospectar soluções. Eu posso me cercar de pessoas, de conselheiros, que me ajudem a encontrar uma saída para essa situação. Eu posso pedir uma ajuda médica, devo pedir uma ajuda médica sem preconceitos bobos. E eu posso apelar para uma criatividade. Eu posso, de fato, considerar que eu estou dotado por Deus. Para encontrar alguma solução. O Monteiro Lobato, num livro de fábulas seu, conta a daquele carroceiro que de repente se viu atolado no meio da lama e ficou desesperado e acabou sendo ajudado por um papagaio para desatolar a carroça. Diz assim o Monteiro Lobato: vinha o carreiro à frente de bois, cantarolando pela estrada sem fim. Mas distrai-se e o carro atola num caldeirão de lama. O pobre homem aguilhou as juntas, dá pancadas, grita, e como nada consegue, põe-se a lamentar a sorte. Desgraçado que sou, que fazer agora, sozinho, nesse deserto? Se ao menos São Benedito tivesse dó de mim e me ajudasse. Um papagaio, escondido entre as frondes, condoeu-se dele, imitando a voz do santo, o cutucou. Os céus te ouviram, amigo, e Benedito em pessoa aqui está para o ajutório implorado. O carroceiro, num assombro ante o milagre, exclama: obrigado, meu santo, mas onde estás que não te vejo? Ao teu lado. Não me vês porque sou invisível, mas vamos, faz o que mando. Toma a enxada e cava aqui. Isso. Agora a mesma coisa do outro lado. Isso. Agora corta os ramos e estiva o sulco aberto. Isso. Agora tange os bois. E o carroceiro fez tudo como o papagaio mandou e com grande alegria viu desatolar-se o carro facilmente. Moral da fábula, o próprio Monteiro Lobato tira, diz assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Faz lembrar aquela placa escrita, fincada, presa num poste, fincado na terra, numa horta, que dizia assim: um pedido fiz a Deus para me dar alegria. Então Deus me respondeu: Zé, trabalha, planta e cria. Faz tudo aquilo que você pode. E eu vou fazer aquilo que você não pode. Arregaça as mangas. Também, nesse livro Nervos, Preocupações e Depressão, que eu citava, o autor, ainda no início, cita, dá a impressão que até não é muito respeitoso, mas no contexto do livro a gente vê que é bastante respeitoso e tem tudo a ver com o que nós estamos considerando agora. Conta de um homem que comprou uma casa e descobriu que o jardim estava repleto de mato e de espinhos, uma casa que estava praticamente abandonada. Além de uma abundante florada de latas de cerveja vazias que aparecia por entre o capim ralo. O que acontece com os terrenos abandonados, né? O pessoal vai passando, vai jogando lixo, vai jogando tudo. Pôs-se então a trabalhar, limpando as ervas, revolvendo o solo e voltando a semear o gramado. Depois dispôs belos canteiros de flores e plantou-os até a borda com arbustos e folhagens que tudo encheram com seu colorido. Uma piedosa senhora, que passava pela rua, parou para admirar o jardim e exclamou: que coisas bonitas que Deus faz! E o dono da casa lançou-lhe um olhar agudo e limitou-se a responder com um sorriso: a senhora devia ter visto que aspecto tinha quando era ele quem cuidava disso daqui sozinho. Nosso Senhor não ficou chateado com ele, porque é assim mesmo. Nosso Senhor conta, nós estamos numa parceria com Ele.
Então conta com que nós façamos todas as coisas. Logicamente, é Ele quem vai dar o incremento. Ele é o responsável pelo mistério da vida. Ele é o responsável por que as sementes germinem e cresçam, se desenvolvam. Mas conta com que nós, muitas vezes, talvez na maioria delas, roturemos a terra. E sob um sol de justiça, semeando com as nossas próprias mãos. E ao mesmo tempo, dizia São José Maria Escrivá, a certeza do poder da graça. É um otimismo que mergulha suas raízes na consciência da liberdade, eu posso aplicar a minha vontade para fazer algo, e na certeza do poder da graça, ou seja, no esforço por corresponder em cada instante às chamadas que Deus me dirige. Conta-se do Thomas Edison, inventor de tantas coisas, né? Tem, acho que, 2.000 patentes, né, registradas. Mas conta-se que, em dezembro de 1914, o seu laboratório foi totalmente destruído pelo fogo. E apesar dos prejuízos ultrapassarem $2 milhões, o prédio estava assegurado em apenas $238 mil, porque era de concreto, que se imaginava à prova de fogo. Muito do trabalho de Edison se foi com as chamas impressionantes daquela noite de dezembro. No auge do fogo, o filho de Edison, chamado Charles, um rapaz de 24 anos, procurava freneticamente pelo pai no meio à fumaça e aos destroços. Finalmente o achou, calmamente observando a cena, com ar de reflexão e cabelo branco ao vento. Meu coração doeu por ele, contou Charles. Era um homem de 60 anos que via tudo que possuía se consumir em chamas. Quando me avistou, meu pai gritou, Charles, onde está sua mãe? Chame-a depressa e traga aqui, porque ela nunca mais terá oportunidade de ver algo assim. Na manhã seguinte, Edison, olhando para as ruínas, refletiu, há um lado bom na desgraça. Todos os nossos erros são queimados. Graças a Deus podemos começar do zero. E 3 semanas depois do incêndio, Edison inventou o fonógrafo, que deu origem depois à vitrola, que deu origem depois à vitrola, aos discos, né, de vinil, aos CDs, ao MP3. Bom, tem muita coisa aí na intermediária. Me chamou a atenção isso porque tempos atrás tinha lido uma frase sua que me ficou gravada, porque era um homem temente a Deus. E já vi algumas pregações que o colocam, como ele também foi um inventor, né, da luz elétrica, já ouvi colocado em paralelo com Deus lá no início da criação. E Deus disse, fiat lux, faça-se a luz, e a luz se fez. O Edison também não foi de modo tão espetacular, mas inventou a luz. Mas essa intermediária entre Deus e o Thomas Edison veio aquele que, de fato, é a própria luz, personifica a luz, que é Jesus Cristo. Essa imagem que é tão familiar para os cristãos católicos na Vigília Pascal, com base naquela afirmação de Cristo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não caminha às escuras, mas terá a luz da vida. E o Thomas Edison dizia, o meu maior respeito e minha máxima admiração vai para todos os engenheiros, especialmente o maior de todos, Deus. Deus é um grande engenheiro, engenheiro da nossa vida. Engenheiro, até de como nós estamos constituídos do ponto de vista biológico, uma obra de engenharia e tanto. Depositar nele a nossa confiança. No ponto seguinte, esse que eu citava, de São José Maria, vale a pena dizer, está contido no livro Forja, no capítulo Vitória. Era o ponto 659, falando a respeito do otimismo cristão, que mergulha suas raízes na consciência da liberdade e na certeza do poder da graça. O poder da graça fica disponível para nós quando nós nos dedicamos à oração. O poder da graça fica disponível para nós nos sacramentos, especialmente da confissão, da Eucaristia. O poder da graça fica disponível para nós pois ao longo do dia, quando cultivamos essa presença amorosa de Deus, nosso Pai. No ponto seguinte, que é o ponto 660, faz referência à Páscoa, precisamente, e diz assim, o dia do triunfo do Senhor, da sua ressurreição, é definitivo.
Onde estão os soldados que a autoridade tinha destacado? Onde estão os selos que tinham colocado sobre a pedra do sepulcro? Onde estão os que condenaram o Mestre? Onde estão os que crucificaram Jesus? Perante a sua vitória, produz-se a grande fuga dos pobres miseráveis. Enche-te de esperança. Jesus Cristo vence sempre. E os nossos entes queridos, também, apesar de terem padecido muito, em função de tantas coisas, tantos dissabores, também da pandemia, com a força da sua fé e com a força da nossa fé, da nossa intercessão, também estarão se chamando vencedores com Ele. E assim nós. Vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude a encarar a nossa vida com esse filtro, com o filtro da fé. Enxergando o lado positivo das coisas, que às vezes fica evidente, no caso da garrafa meio cheia, meio vazia, mas pelo menos levantando a hipótese de que ele exista, caso a gente não consiga enxergar, nessas situações tão desafiadoras. Porque nós nunca estamos sozinhos. E com Deus, por mais que passemos pela cruz, sempre participaremos também com Ele da sua ressurreição. Sempre venceremos o mundo. Vamos fazer um breve exame de consciência. Exame, ato de presença de Deus. Posso dizer que sou uma pessoa otimista, que vive da fé em Deus, em Jesus ressuscitado? Consinto algumas vezes em viver nos problemas, dando voltas às minhas depressões e ansiedades, olhando-me e falando de mim mesmo com uma compaixão que não é sadia. Considerando que viver na solução significa achar uma saída e pôr em prática os meios que conduzem à cura, procuro não isolar-me nos meus problemas, indo ao encontro de pessoas que possam me ajudar, aconselhar, também do ponto de vista espiritual. Meu otimismo é humilde, isto é, funda-se no poder da graça de Deus, que me chega especialmente através da oração, dos sacramentos da confissão e da Eucaristia, de uma presença de Deus contínua ao longo do dia. Peço à Virgem Santíssima, que Jesus me deixou como mãe minha também, para que me acompanhe em todas as dificuldades e recorde que nunca estou sozinho, mas acompanhado pelo meu Pai Deus, que faz concorrer todas as coisas para o bem dos que o amam. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.